Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Eu sou a Catarina Carvalho e neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre coisas que nós cristãos devemos evitar ter em casa ou não ter mesmo em casa. Antes de mais nada, a gente sempre tem que vigiar o legalismo. Sabe aquela coisa de, minha casa é perfeita, eu não tenho nada disso, mas o coração tá podre? Então, que tirar isso da nossa casa seja um reflexo da transformação que está acontecendo dentro de nós e não fruto de um legalismo, não fruto de uma lista de regras que alguém está colocando para você, que talvez eu esteja colocando para vocês e que você tem que seguir cegamente. Não, eu espero que aconteça com vocês o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo dentro dessas coisas foi que, através de pessoas que o Senhor enviou, essas pessoas falaram sobre essas coisas, de repente veio o alerta dentro de mim e eu vi que aquilo não era bom. E vendo que isso não era bom, eu me desapeguei e eu me desfiz de tudo aquilo que... Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo, mas eu fui me desfazendo das coisas que eu tinha. Então, esse vídeo aqui, ele não é um vídeo para eu vomitar regra na sua vida. Não, são coisas que eu olho e falo assim, cara, como eu não vi isso antes, sabe? São coisas que... E hoje, provavelmente, eu tenho algumas coisas que o Senhor ainda vai falar no meu coração para eu retirar. Mas são coisas que eu demorei muito para ver, assim, que eu não deveria ter na minha casa. E depois que eu vi, foi muito produtivo tirar. Eu fiquei muito feliz, né? Claro, também fiquei triste. Teve algumas coisas que eu fiquei com alegria no Senhor por estar desfazendo delas, mas com dor no coração. E tem umas coisas que até hoje elas, assim, direto batem na porta querendo voltar, sabe? Mas vou conversar sobre isso ao longo deste vídeo. Como eu disse, não é um vídeo para eu te colocar um tanto de regra e você seguir essas regras cegamente. Isso aqui é uma conversa que leva para você aquilo que é bom. O foco, no entanto, são coisas que obviamente não agradam ao Senhor, né? Eu não vim aqui colocar um tanto de restriçãozinha de acordo com as vozes na minha cabeça. São coisas que deveriam ser muito óbvias pra gente, mas às vezes não são. Eu não tô aqui pra ser cri-cri, eu tô aqui pra falar algumas coisas que às vezes passam despercebidas pelo nosso jeitinho brasileiro, talvez por aquilo ser tão natural pra gente que a gente nem vê mais problema nisso. Tem algumas coisas que até pouco tempo eu tinha na minha casa e eu usava e estava tudo bem na minha cabeça, né? Mas eu vi que não estava tudo bem, a luz foi lançada na minha escuridão e eu realmente mudei os meus hábitos. E eu vou ser bem sincera, mudar hábitos não é algo fácil. Tem uma das coisas que eu vou contar aqui pra vocês que não foi algo tão simples pra mim. Começando pelo meu calcanhar de Aquiles, a pirataria. E aí, quando a gente fala pirataria, o que a gente imagina, né? Qual que é a nossa primeira visão de pirataria na nossa vida? Aquela boneca horrenda que tem aquele cheiro de plástico, daquilo que não deu certo, de mistura, de esmalte misturado com a moeba. E também... Ou então aquele DVD que você compra, que vem num pacotinho, num saquinho, com uma impressão mequetrefe, que dentro tem o CD, quiçá escrito o nome do filme, e às vezes você vai lá e coloca para assistir o filme da Barbie que você comprou, mas é o Relâmpago McQueen. Isso quando é uma boa hipótese e quando as coisas não estão piores. E essa é muita visão de pirataria que a gente tem na nossa mente, né? Eu não tinha essa boneca e eu também não tenho esses DVDs falsos. Só que, na pirataria, o buraco é muito mais embaixo. Começa com o The Sims, que eu sempre joguei, né? Já tem um tempo que eu larguei o The Sims, porque eu era totalmente viciada e eu falei, esse tem que ser 880, não tá dando pra estar um número nesse meio, não. E aí eu deletei, mas ele era o quê? Ele era pirata. Aí também tem os aplicativos de edição de vídeo, que a gente vai lá e craqueia, e tá tudo bem. E aí tem os livros, né? Livros de crente que a gente baixa e que a gente vai lá, tem um tanto de PDF, o quê? Pirata. Aí tem o Telegram, que a gente assiste os doramas, o quê? Pirata. Tem também aquele tanto de artigo científico que a gente pegou ali naquele site russo que você conhece, que a gente baixa e por aí vai. Coda, você tá me virando, meu amor! A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem de pirata, aquelas roupas falsas, sabe? Então as pessoas, você apresente para as pessoas aqui. Tem também roupas falsas, bolsas falsas, meias falsas, tanta coisa falsa, né, Coda? Só você que não é falso, sobe aqui, sobe aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem na nossa casa, né? Tá falando que não pode pirataria, né? Não pode pirataria. E isso é uma falta de respeito com o trabalho do outro, né? Tem tanta coisa em domínio público, a gente tem biblioteca, a gente tem livros a preços
super acessíveis e por aí vai. E assim, se a gente não tem dinheiro para comprar, é porque não tá na hora da gente mexer com isso, né? Ou se a gente não tem prioridade para aquilo, é porque talvez a gente nem deveria ter aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com a pirataria. Eu falo pensando no The Sims, eu falo pensando nessas coisas, né? A gente não precisa comprar uma roupa falsa, a gente pode comprar uma roupa que não tenha marca. Então, isso é algo que a gente precisa avaliar na nossa vida, é a tal da pirataria. Eu confesso que, assim, aquilo nem me cheirava mal, sabe? Confesso. E aí o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, né? Poxa, a ignorância era uma merda. Mas, e aí eu confesso que, sinceramente, deletar o Telegram foi algo que doeu meu coração, viu? Não foi fácil, não foi simples assim, deletei, tudo bem, vida que segue. Aí tem hora que aparece no meu Reels alguns doramas que só tem no Telegram e eu fico assim, eu não pago o Viki. Aí eu fico assim, mas tudo bem, é bom que eu assisto menos. A segunda coisa são roupas indecentes. E sabe aquela roupa que você tem que ficar assim, pra você, né, pra você cuidar, que você tem que usar um tanto de camada de roupa pra ela ficar minimamente decente? Se você usa um tanto de camada, tá tudo bem. Mas uma coisa que começou a me incomodar são roupas indecentes, né? Tanto que eu tirei todas as saias curtas do meu armário. Não que elas sejam indecentes, mas que elas são curtas. Aí a gente senta, sobe e tudo mais. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, por que que eu vou ter isso? Não faz sentido. Se é uma roupa que eu não devo usar, por que que ela vai estar no meu armário? Se é uma roupa decotada e que eu não vou ficar confortável em usar com uma camiseta por baixo, então ela não deve estar no meu armário. Ela não é pra mim. Então eu me desfiz de muitas roupas e eu falei, gente, isso não comporta, meu guarda-roupa não comporta essas roupas. Eu tô até com um short que eu tô lavando ele, que eu usei ele pra arrumar casa, ele é de academia, e eu falei, gente, esse short, como assim? Como que eu comprei esse short? Eu achei que ele era um pouquinho mais longo, ele não era, e eu falei, cara, não dá pra usar, então assim, eu usava pra arrumar casa, eu falei, não, pra quê? Vamos passar pra alguém que seja menor do que eu, né, um tamanho abaixo. Uma coisa que é interessante você revisitar são as roupas que você tem, se elas forem decentes ou se elas tiverem uma mensagem que não é legal. Sabe, eu tinha uma camisa que ela tinha uma frase que ela não era muito polêmica, mas o Felipe falava, amor, por que, meu marido, né? Amor, por que você fica com essa blusa? Eu acho que essa blusa tá na hora de você se fazer dela, ela não tem uma mensagem legal e tal. E aí eu falei, realmente, por que que eu tenho essa blusa, né? Às vezes a gente quer só pela rebeldia que há em nós. Então a gente precisa dessa sensibilidade para as roupas que nós temos. A terceira coisa são filmes ou livros que nos levam a pecar. E aí, filme hoje a gente tem a Netflix, né, que tem tudo, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste. E os livros, vocês já imaginam do que eu tô falando? Teve um outro vídeo que eu falei sobre livros ruins, e aí todo mundo começou a perguntar, né, que tipo de livro, que livro é ruim? Gente, aqueles livros que nos levam a pecar, aqueles livros que são negativos, que afetam a nossa fé, que afetam o nosso comportamento, que aumentam os nossos apetites ou até que suprem os nossos apetites de forma pecaminosa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós lemos, com o que nós consumimos, né? Eu não estou falando de ler ideias que são diferentes das suas. Ideias são uma coisa. Agora, livros com histórias que levam ao pecado, nós precisamos nos livrar disso. Não é bom que nós tenhamos isso em casa. A quarta e última coisa que nós não devemos ter na nossa casa são talismãs e outras coisas que são de outras religiões e a gente acata aquilo como um simbolismo para nós. Né? É claro que existem coisas que são da natureza. Um cristal. Algumas pessoas usam cristal para falar de energia, piriri pararó. Tá, mas se eu tiver um cristal na minha casa, eu tenho um cristal na minha casa, tá ali. Esse cristal, ele não tem energia, ele é um cristal, ele é uma obra, tem uma pedrinha que o Senhor criou, da criação, que eu acho linda e que eu deixo na minha casa. Então, ela não tem problema nenhum. O problema é se eu atribuo a ela alguma coisa além do que ela é, como se fosse um talismã ou algo assim. Também tem que tomar cuidado com o que a gente tem, quando eu falo principalmente de talismãs que são mais óbvios, aquilo que é obviamente de um grupo religioso que você não compactua com a fé. Por quê? Porque isso também é um testemunho que você dá, né? Então, às vezes as pessoas estão na sua casa, vem aquele objeto que não tem nada a ver com aquilo que você acredita, mas está ali na sua casa. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? Por que eu tenho isso? Às vezes é um símbolo de uma viagem que você fez e aí você falou, não, mas isso daqui é para a glória de Deus.
Tá, mas você vai expor ele na sua, você vai explicar pra todo mundo, você vai expor, não sei, sabe, gente, às vezes eu sou meio chata, mas é porque nem tudo nos convém. Então, tem coisa que dá mau testemunho pros nossos irmãos que são mais novos na fé, e às vezes até pros que são velhos mesmo, porque olha e fala assim, nossa, que coisa esquisita, né? Então, assim, a gente não precisa ser... A gente não precisa ficar procurando pelo em ovo, mas tem algumas coisas que são muito claras, assim, né? Por exemplo, um Buda, assim, sabe? Se a gente coloca um Buda, isso obviamente está atrelado ao budismo. Então, como que você vai explicar que é porque você foi na China e você achou legal e aí você comprou e tudo mais, e que é só um enfeite, sendo que para você é só um enfeite, mas é um enfeite que carrega um símbolo, carrega todo um significado para além daquele simples enfeite, além de uma, sei lá, de uma florzinha que você coloca numa água, né? Não é uma coisa tão simples assim, é mais do que o material que ele é feito. Então, é mais uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o legalismo, como eu falei, né? De começar a colocar um tanto de peso, aquelas, são 33 regras pro sábado, colocar aquele tanto de coisa pra gente cumprir e aí acaba ficando pesado demais. Só que a gente tem que pensar naquilo que glorifica ao nosso Senhor, naquilo que dá bom testemunho e a gente também precisa se desprender um pouco dessas coisas, sabe? Se desprender um pouco das coisas daqui. E é difícil, não é fácil, mas será que não vale a pena? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Essas são as 4 coisas: a pirataria, roupas indecentes, né, coisas indecentes, livros ruins, filmes ruins e talismãs de outras religiões, amuletos. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal e me conta aí alguma coisa que não deve ter na casa de um cristão. Quem sabe eu não esteja vendo isso, tem aqui em casa e eu não esteja vendo. E você pode me ajudar também. Eu espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima.